Olá, seja bem-vindo ao canal Roberto Bornacin, um canal dedicado à ciência e tecnologia na área de engenharia mecânica. Hoje vamos continuar aqui a nossa série a respeito dos aços avançados de alta resistência, né, são os Advanced High Strength Steels. Então, hoje vamos falar quais são algumas vantagens desses tipos de aços, né, que eles são utilizados para redução de peso na carroceria de automóveis. No vídeo anterior dei uma rápida introdução, apresentando algumas classes. Mais adiante a gente vai se aprofundar um pouco em cada um desses tipos de aço, né, que estão contidos na categoria dos HSS. Mas aqui nós vamos demonstrar no vídeo de hoje algumas vantagens desse aço. Então aqui vamos primeiro começando no que diz respeito à poluição, né? Então é um dos objetivos, um dos fatores que facilitam a utilização desses aços, né, é a sua menor emissão de CO2, né, gases de efeito estufa, né, greenhouse gas, né? Então aqui GHG, os aços, né, eles apresentam uma poluição, uma emissão bem menor do que quando a gente compara na produção primária, né, para produzir esses materiais de alumínio, né, magnésio e fibra de carbono. Então aqui é possível a gente verificar que o aço ele produz bem menos quilogramas de CO2 em sua produção a cada quilo, né, do que, por exemplo, alumínio, o magnésio e a fibra de carbono. Podemos dizer assim que são os principais concorrentes que a gente encontra em bastante automóveis, ainda esses materiais aqui. Mas os aços, né, com destaque que os HSS, eles entram nessa categoria. Então aqui até apresenta, lembrando que essa referência aqui a gente está seguindo o manual do Killer, né, que ele não é Killer de matador, é o Killer, o autor Stuart Killer, né? Ele basicamente apresenta, né, essas relações. Então aqui a gente pode ver que o aço ele produz, emite bem menos CO2 em sua produção, né, do que os demais materiais. Então ele atinge, né, o objetivo de redução de gases de efeito estufa. Mas no entanto, não é apenas, né, esse fator que a gente leva em conta, né? Então aqui apresenta mais um exemplo para a produção de um componente, né? Então aqui temos um aço de baixo carbono, que é o mild, né? Então aqui a comparação de quilograma de CO2, né, que é um componente arbitrário que foi utilizado, eles utilizaram para essa análise. Então aqui temos esse mesmo componente produzido com HSS, o tanto de quilo de CO2 em sua produção, esse componente. Temos de alumínio, né, que tem um aumento significativo, magnésio, né, uma liga de magnésio, e fibra de carbono. Então o que a gente pode notar que, né, nesse componente, se ele tivesse 100 kg, né, da parte analisada, esse mesmo componente poderia ser produzido, né, com as mesmas resistências e com as mesmas propriedades. Essa redução de peso desse componente cairia para 75 kg, né? E em aliado a isso, em sinergia a isso, nós teríamos também uma redução de emissão de CO2. Então, quando a gente compara aqui com o aço mild, que é de baixo carbono, só tem a se ganhar, né? Aqui não estamos entrando ainda na parte financeira. O mesmo componente com alumínio, né, o peso reduziria bastante. Só que a quantidade de produção de CO2 para esse mesmo componente, né, seria muito maior. Para a liga de magnésio nem se fala, né? Embora eles tenham uma relação, né, de redução de peso, por exemplo, fibra de carbono seja maior, mas a questão se a gente analisar apenas para a emissão de gases, né, de efeito estufa, o HSS, que no caso analisado, ele apresenta propriedades bem mais interessantes, né, no que diz respeito a esse parâmetro, ok? Embora ele tenha uma redução de peso um pouco menor, mas olhando apenas do ponto de vista
de emissão de CO2, ele está na frente aqui de todos, né? Também é necessário levar em conta outros fatores, né, durante para substituir os materiais convencionais, né, para os materiais os ácidos HSS. Então aqui eu tenho uma figura que o autor ilustra das regiões que sofrem maior impacto durante uma colisão, né? Isso liga que, além de uma redução na quantidade de gás de efeito estufa, deve-se ter também, levar em consideração na hora de selecionar o tipo de HSS, né, a sua capacidade de absorver energia, né, de se deformar e promover segurança aos passageiros que estão na cabine. Porque se não tiver segurança, né, se torna inviável também. Então essas duas variáveis também são consideradas, né? Então aqui nós temos a Crumple Zone, né, que é basicamente essa região aqui onde sofre, né, as maiores cargas de energia durante uma batida de carro frontal, ok? Então aqui dá até algumas dicas de performance, né, que são necessárias para na hora de escolher o aço, por exemplo. Então aqui os aços da Crumple Zone, que é a zona que vai receber o impacto, né, os aços aqui, os requisitos de performance, ele tem que ter alta energia de absorção, né? Materiais, as propriedades dos materiais que devem ser necessárias para colocar aqui: alto encruamento, né, work hardening, endurecimento por trabalho, que seria resistência e ductilidade, né? Então essas propriedades aqui são básicas de materiais. Espero que você já entenda pelo menos essas duas aqui. Aqui a evidência de performance, então deve ter uma grande área, né, sobre a curva tensão-deformação, justamente para aqui já está aliado, né, com o work hardening aqui, né, que seria o encruamento. E aqui são os aços, né, HSS, que são potenciais para essa região: dual phase, complex phase. A gente vai ver cada um desses mais adiante, né, nas próximas aulas. E os aços TRIP, né, que é Transformation Induced Plasticity. Então esses aços aqui eles são bastante cotados a ser utilizado aqui nessa região de alto impacto. Aqui e também temos a outra região, né, que é onde o passageiro fica. Então aqui, né, os requisitos é não ter deformação dessa região aqui durante o impacto, né, justamente para proteger o cara que está ali no carro. Alta tensão de escoamento, né, porque justamente está aliado à resistência. Então a energia não é tão transmitida ali, né, tem que ser absorvida por essas regiões aqui. Alto valor de tensão última, né? E aqui os aços HSS que são cotados nessa região são os aços martensítico, hot formed e dual phase também. Só que aqui ele dá um adendo, né, que deve ser acima de 980 MPa. Então aqui nessa figura, eu apresento bem aqui essa relação, né, que como fonte do autor que a gente comentou. Aqui apresenta uma visão mais periférica. Então, enquanto aqui apresentado de uma forma mais lateral, da onde que você via, né, a região do impacto, aqui já apresenta como que dá uma noção um pouco melhor de como que vai funcionando ali a combinação, né, de diferentes pode ser até mesmo aço, mas com diferentes propriedades e características inerentes de cada um. Então aqui, né, como eu disse anteriormente, o objetivo é não deformar a batida para proteger os passageiros. Então aqui apresenta bem essa condição de alta resistência, né, alta tensão tensão última, né, só que baixo alongamento. Aqui geralmente, dependendo da resistência aqui por ser alta, a probabilidade da tenacidade ser baixa aqui é grande, mas quando você utiliza aços diferentes aqui, essa condição já muda. Mas aqui, como forma geral de pré-requisito, aqui o objetivo é ter justamente uma alta resistência para que não se deforme no impacto, para que não machuque os passageiros, né? Nessa região aqui, mais podemos dizer assim, intermediária,
É possível analisar, né, que aqui os aços projetados ou outras ligas deve apresentar uma capacidade de absorver energia bem maior, né, do que quando a gente compara com a primeira condição. Esses aços utilizados aqui devem apresentar um balanço entre resistência, né, não pode ser uma resistência muito alta, formabilidade, conformabilidade no caso, né, você ter, no caso aqui, uma capacidade de conformar o seu aço, não, porque se é muito resistente à tendência, se ele tem alta resistência e baixa capacidade de deformação, você, dependendo da sua aplicação, você não vai conseguir desenvolver aquela geometria. E aqui também os aços devem apresentar alta absorção de energia, para proteger também o passageiro. E aqui, né, a parte mais externa, tem como exigência, né, uns aços apresentam menor resistência. E aqui, né, no caso, você desenvolver, né, os efeitos mais externos do automóvel, para que você consiga aí atender os objetivos aerodinâmicos, de consumo de combustível. Tudo isso influencia na performance do carro durante você pilotar ele. Então, por esse vídeo era isso. Se você gostou, deixa um like aí, se inscreve no canal. Se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Nos próximos vídeos nós vamos continuar abordando esses tipos de aço, né? E por esse vídeo era isso. Até mais.